Globalização. A globalização está presente em praticamente tudo em nosso dia a dia, seja em uma propaganda, em um produto ou até mesmo na saúde. Mas tantos benefícios também geram alguns problemas. A globalização tem como base a aproximação de várias sociedades e nações existentes, seja na forma econômica, política, social ou cultural. Porém, a ideia principal é a integração dos mercados entre países. Existem três tipos de globalização. A primeira é a globalização econômica. A globalização econômica faz com que comece a surgir blocos econômicos fazendo que países se juntem para melhorar as relações comerciais. O período que a globalização econômica mais se intensificou foi em meados do século XX, com a terceira revolução industrial. O segundo tipo de globalização é a cultural. A aproximação entre as diferentes nações do mundo também proporcionou a troca de costumes, culturas e tradições típicas, fazendo com que passassem pelo processo de aculturação, ou seja, quando vários elementos culturais são misturados, criando uma espécie de mutação das culturas. Desta forma, valores e símbolos culturais que pertenciam originalmente a uma região ou nação passam a estar presentes em todos os cantos do mundo. O Halloween é um bom exemplo. Uma festa tradicionalmente norte-americana agora também é comemorada no Brasil e na maioria do mundo. E a terceira é a globalização das informações. Com o desenvolvimento das tecnologias e com o avanço da internet, começaram a surgir os conceitos da globalização. Com as redes sociais, as pessoas conseguem receber e enviar informações rapidamente para todo mundo. Unindo a globalização cultural com a necessidade de transmitir informações que possam ser recebidas e interpretadas em todo o planeta, também surgiu a ideia de determinar um idioma globalizado, ou seja, uma língua que possa servir como elo entre todas as outras. Atualmente, o idioma é o inglês, considerado o mais adotado entre todos os países como alternativa para garantir a comunicação. O mundo globalizado é construído por um conjunto de redes, seja de informações, transportes, de comércio e etc. Todos esses aspectos passam a estar interligados, gerando uma maior interação espaço-temporal entre as nações. A expansão das empresas e criações multinacionais é outro efeito significativo para o mundo contemporâneo a partir da globalização. Desta forma, empresas presentes em determinados países passam a atuar em outras nações, gerando empregos e possibilidade de trocas comerciais entre as regiões. Mas também temos que destacar alguns pontos negativos. Em alguns casos, a presença de empresas globais em países subdesenvolvidos representa a exploração destes, seja da mão de obra ou de matérias-primas locais. A globalização também provocou a criação dos blocos econômicos, grupos de países que se unem em prol do desenvolvimento e crescimento das suas respectivas economias. A União Europeia, o Mercosul e o NAFTA são alguns dos blocos econômicos mais conhecidos, encolhimento do mundo. Com o desenvolvimento tecnológico, as distâncias foram encurtadas. O tempo de locomoção foi acelerado ao longo dos anos, fazendo com que seja mais fácil percorrer longas distâncias ao redor do mundo. Essa facilidade contribuiu para a consolidação do processo de globalização. Globalização e meio ambiente. Com a globalização, os impactos foram extremamente agressivos e negativos para o meio ambiente. Os interesses das cooperativas capitalistas são baseados na exploração de matérias-primas da natureza da maneira insustentável, poluindo e contaminando os meio ambientes naturais. Um dos princípios da globalização contemporânea é o consumo. Para que sejam produzidos produtos que respondam ao número de consumidores existentes atualmente, a quantidade de matéria-prima extraída é enorme. A maioria das empresas não fazem este processo de extração com responsabilidade ambiental. As consequências são as alterações climáticas, catástrofes ambientais e demais eventos que prejudicam a vida do ser humano e dos demais seres vivos. Vantagem e desvantagem na globalização. Pontos positivos. Importante no combate à inflação e ajudou a economia a facilitar a entrada de produtos importados. O consumidor teve acesso a produtos importados de melhor qualidade e mais baratos, assim como produtos nacionais mais acessíveis de melhor qualidade.
Com as multinacionais, a globalização permite que investidores de outros países invistam no estrangeiro. Promove o desenvolvimento tecnológico. Potencializa as trocas comerciais internacionais. Abre as portas para diferentes culturas, tradições e possibilidade de conhecer costumes de outros países de um modo mais acessível. Pontos negativos. Concentração da riqueza. A maior parte do dinheiro fica nos países mais desenvolvidos e apenas 25% dos investimentos internacionais vão para as nações em desenvolvimento, o que faz disparar o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. A atuação pode descaracterizar os costumes culturais de um determinado país. A apropriação cultural indevida, causando o desenvolvimento de signos e símbolos tradicionais das nações. Exploração da matéria-prima e da mão de obra barata. Uso da internet como veículo para atividades ilegais, como a prostituição, a pedofilia, o tráfico de drogas, armas e animais, o aumento das organizações criminosas, a lavagem de dinheiro e, consequentemente, aumento dos paraísos fiscais. A globalização no Brasil. Assim como a maioria dos países capitalistas, o Brasil também se mantém no mercado internacional, participando na compra e na venda de produtos e serviços entre as outras nações. O país pertence a um bloco econômico, o Mercosul, garantindo sua participação em parceria com outras nações, na formulação de estratégias econômicas que visem o crescimento dos países membros. Em 1990, com a introdução do Plano Collor, que no caso era um plano neoliberal, o Brasil passa a adotar uma série de medidas que acelera a sua consolidação no mundo globalizado. O crescimento na indústria, a privatização de estatais com neoliberalismo e o surgimento de empresas multinacionais são alguns dos fatores importantes que ajudaram a fortalecer o país neste novo cenário. Globalização segundo Milton Santos. Milton Santos é um famoso geógrafo e intelectual brasileiro. No seu documentário sobre a globalização, ele abordou um processo econômico que divide o planeta em 3 mundos diferentes. O primeiro é que a parte do norte se constituiu de países desenvolvidos. A segunda parte é que o sul, que se constituiu de parte de países não desenvolvidos. E a terceira, que constituiu um mundo onde tudo é bom e como imaginam. Ele também mencionou seus aspectos econômicos e analisou o papel desempenhado pelas empresas na internacionalização do capital e também os fluxos financeiros e o impacto que estes causam na cultura local. Milton Santos teorizou e criticou algumas dessas características do mundo de hoje e, no final de sua vida, sugeriu uma globalização solidária que fosse centrada em valores que não fossem ligados à hegemonia.